Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Olá, telespectador, internauta, estamos juntos nessa manhã de sexta-feira, hoje 29 de outubro. Hoje celebra-se o Dia Nacional do Livro e nós recomendamos a todos que adquiram o livro dos livros, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Você vai ficar agora com o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra à Palavra, falando sobre o tema Exemplo de Coragem. Diante de tantos desafios, o que nós mais precisamos é vencermos o medo. E quem vence o medo realmente dá uma demonstração de coragem, de ousadia, dos desafios que sobrevêm sobre a nossa vida. Fiquemos, portanto, com Da Letra à Palavra. A ideia do politicamente correto tem sido hoje adotado na sociedade e em todos os setores dela como um sinal de covardia, de falta de coragem para se posicionar. Como você reage quando você precisa tomar uma decisão impopular, que vai de encontro ao gosto da maioria das pessoas à sua volta? Como você reage quando você é convocado a agir de acordo com a sua consciência, mesmo quando as pessoas à sua volta estão contra você? Deixa eu lhe contar uma história. Aconteceu lá na Babilônia Antiga. 3 jovens judeus, Mesaque, Sadraque e Abidênego, foram conclamados a se prostrar diante de uma grande imagem do grande monarca Nabucodonosor. Prostrar e adorar. Eles disseram: nós não vamos nos prostrar. O rei disse: então vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E eles responderam: se Deus quiser nos livrar, Ele pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que nós não vamos nos prostrar. Preferimos a morte, a desobediência a Deus. O que você faz quando você é colocado em circunstância parecida? Você tem coragem para se posicionar? Você é um exemplo de coragem? Você está pronto a não vender sua consciência? A não sacrificar princípios e valores absolutos? Ou você, por covardia, por medo, por conveniência, cede à pressão do grupo, entra no esquema e é arrastado por esta enxurrada da corrupção, da mentira e da conveniência? Mais do que nunca, precisamos de homens e mulheres que tenham coragem de viver e de pregar e de experimentar a realidade da vida, seguindo padrão absoluto, balizas seguras e uma ética incorruptível. A sociedade está rendida ao pecado, à maldade, à violência, à corrupção. Nós precisamos ser exemplos de coragem, nós precisamos ter uma contracultura, nós precisamos ser diferentes, nós precisamos fazer diferença, nós precisamos viver com coragem no mundo rendido à covardia. Eu preciso me comprometer com Deus, porque eu sei quem Cristo Jesus é e o que Ele significa para mim. Amém, irmãos? O rei Josias e o povo, eles não se comprometeram pela metade não, viu? Eles não se comprometeram numa bandinha. Não, eu vou aqui, vou dar só essa aqui para Jesus. O resto eu não vou dar não. Não, porque o irmão olhou com cara feia para mim e eu não gosto dele.
Não é porque o irmão que está à frente, ele é meio chato. Não quero, não vou. Não é porque a igreja do Calvário faz calor no domingo à noite, quando chega o verão. Eu não vou. Justificativa, né, irmãos? A gente gosta de justificativas. Agora, olhemos para o texto, final do texto, do verso 3. Como foi que Josias e o povo se comprometeu? De todo o coração. Aleluia! De todo o coração. Não era uma bravata, não era da boca para fora. Havia algo interno, de todo o coração. Todo o coração. E de toda a alma. Cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a essa aliança. Eles se comprometeram de todo o coração, de toda a alma. Não deixou nenhum espaço, não houve dúvida, não houve nenhuma justificativa. Eles mergulharam, eles se doaram, eles se deram, eles se consagraram. Eles então foram com fé. Eu pergunto a você essa noite: você está disposto a fazer o compromisso com Deus? A reatar a sua aliança com Deus? Essa é a noite em que você tem a oportunidade de orar, de pedir perdão e dizer: Deus, eu quero ser como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, eu quero de fato ser como os profetas, como os apóstolos, como os pais da igreja, como os grandes baluartes da igreja. Eu quero ser crente, Senhor. Crente. Eu quero me lançar, eu quero mais de Deus. Vamos fazer esse compromisso com o Senhor? Amém, irmãos? Se você disse amém, você está dizendo sim, eu vou. Agora, sabe o que é o espetacular disso? Sabe o que é o espetacular disso? É que quando a gente faz um compromisso com Deus, não é pelas nossas forças, é graça. É Ele que nos move a servir a Ele. Aleluia. Aleluia. Quando nós nos comprometemos, nós vamos descobrir no fundo que foi Ele mesmo que promoveu esse compromisso com Ele. Porque das nossas próprias forças não teríamos condições. É graça, é graça, é graça. É urgente, necessário, emergencial se comprometer primeiramente com Deus. Sabe por quê, irmãos? Uma vez comprometido com Deus, certamente experimentaremos uma adoração autêntica. Por quê? Porque uma vez se comprometendo com Deus, nós vamos nos comprometer com o culto, o sacrifício vivo. O culto, irmãos, é um meio de graça estabelecido por Deus para que os seus filhos expressem a sua adoração. Então se comprometa com o culto. Irmãos, eu não sou diferente de você. A minha constituição física, química, físico-química, não é? É a mesma coisa, tem os mesmos hormônios. A mesma carne, o mesmo sangue. Talvez tipo diferente, mas a mesma coisa. Eu também não sinto vontade de vir para a igreja. Eu já me peguei vindo para a igreja porque era obrigação minha vir. Mas antes de descobrir se era obrigação ou não, se tinha vontade ou não, se eu estava entusiasmado ou não, eu preciso estabelecer que eu tenho um compromisso com Deus para adorá-lo de forma pública, como Ele designou no culto. Então me comprometo em vir. Eu venho. Irmãos,
Tem um horáriozinho, que é o horário do meu melhor sono, 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Mas eu estabeleci um compromisso. Vim pelo menos uma vez na semana, nesse horário, orar. Sabe o que é interessante, irmãos? Que o dia que a gente faz esse sacrifício para a carne, não é? Assim, do sono, tal, aquela coisa toda, é um dos melhores dias que a gente tem. Só que no outro dia você não se lembra disso, porque você está com sono. Então perceba que é um compromisso. Eu me comprometo, porque isso vai me fazer uma nova criatura, um novo homem, um novo crente. A gente tem experimentado aqui, nas terças-feiras, cultos de oração, diferente do que a gente já tinha vivido. Mas eu percebo que muitas pessoas não vêm ao culto e ficam em casa. Eu digo culto de oração porque não é transmitido. O de doutrina é transmitido, às vezes você está cansado e fica em casa e faz o culto com a transmissão. Mas irmãos, percebam que como nós somos negligentes na coisa bem mínima, algo mínimo e que vai beneficiar a sua espiritualidade, o culto. Está vendo como a cabeça da gente é? Ah, eu estou cansado, eu corrigi muita prova hoje. Ah, eu estou cansado porque eu fui para 3 bancos. Ah, eu estou cansado porque eu vou ter que fazer a janta, o almoço de amanhã. Enfim, são várias e várias justificativas. Mas, irmãos, não existe absolutamente nada que a gente possa colocar no lugar de um culto, a adoração pública ao Senhor foi estabelecido por Ele. Consequentemente, se você se comprometer em cultuar ao Senhor, e nesses mínimos detalhes, nesse compromisso, você fazer, então, se esforçar para isso, eu tenho certeza que todos os seus afazeres, você vai fazer de forma mais fluida, mais eficaz, porque você primeiro fez o compromisso com Deus. O compromisso então com a adoração pública, o culto, o crente então será levado a outro compromisso indispensável para a sua vida: a oração. A comunicação com Deus faz parte da vida de qualquer pessoa que é comprometida com Deus. Foi de reuniões de orações que Deus realizou milagres nunca vistos antes. Comprometa-se então, irmãos, com oração. E eu tenho certeza, uma vez tendo um compromisso com Deus, despertando um compromisso para o culto, compromisso para a oração, é inevitável, você vai se comprometer com missões. Você vai responder o ID, pregar, manter, evangelizar. E dentro desses, qual que você é comprometido? O que nós estamos falando, irmãos, é de fato ter um compromisso com a evangelização, salvação de almas. E toda vez que a gente fala de missões, a gente fala de oração, a gente fala de compromisso, não tem como nós não falarmos mais uma vez, me permitam, da história do Conde Zinzendorf. E Nicolau von Zinzendorf, ele nasceu em 1700. Ele foi um nobre, crente, e ele exerceu grande influência na história missionária. Quando ele era jovem, ele fundou com outros estudantes o que ele chamou de Ordem do Grão de Mostarda. Em uma de suas viagens, ele visitou um museu e ele viu a imagem do Cristo. E nessa imagem do Cristo tinha uma frase dizendo assim: eu tudo fiz por ti, que fazes tu por mim? E Zinzendorf disse que essa frase impactou o coração dele, que ele chorou. E ele chorava, orando, com o impacto dessa palavra: o que você fez por mim? Que ele teve uma oportunidade de ir até a Groenlândia e
conheceu os esquimós. E ele viu que os esquimós, na Groenlândia, o povo que morava ali, não conhecia Cristo. Sabe o que foi que aconteceu com o coração dele? Ele se derramou em lágrimas, chorou de novo. Algum tempo depois, ele encontrou um amigo cristão. E ele fez um convite para esse amigo. Ele fez o seguinte convite: vamos pregar aos esquimós? Mas antes que você me responda, disse Zinzendorf, aquele amigo cristão, quero que você saiba que você vai sozinho. Presta atenção. Zinzendorf disse a ele: você vai sozinho, sem sustento e sem a possibilidade de voltar para casa. Você aceita o desafio? E aquele homem aceitou o desafio, sem pensar duas vezes. A única coisa que fez foi que ele pediu um par de sapatos usados, porque ele estava descalço e seria difícil viajar sem sapato. Aí na manhã seguinte, Zinzendorf chegou na casa desse cristão com um par de sapatos usados que ele havia pedido. Mas Zinzendorf não encontrou aquele moço na casa dele. Havia ali deixado um bilhete. E o bilhete dizia assim: saí de casa, descalço, antes do sol nascer. Não posso perder tempo para fazer a obra de Cristo. Irmãos, o relato que eu trago aqui, pesquisado no site Monergismo, diz que mais de 95% da população da Groenlândia hoje é cristã. E tudo começou porque um homem ousado e comprometido com Jesus respondeu sim. Ele respondeu sim ao chamado de pregar o evangelho para aquelas almas. A gente está tão acostumado com coisas de igreja que passa desapercebido. A gente não tem noção. E eu prefiro ficar sem noção, mas me comprometer, juntamente com a igreja, de ir ao México. Mas a gente não tem noção do que está acontecendo lá. E do que esse passo de fé que nós estamos dando vai ser, ou vai reverberar naquela nação. Existem povoados, cidades, que a lei é estabelecida por grupos religiosos. E que se você falar em Jesus Cristo, pelo Evangelho, você pode ser morto. Hoje. Existem altares levantados para a morte. Eles cultuam a morte. Eles fazem o chamar no meio da rua. Descendentes de astecas, incas e maias, fazem rituais ao ar livre. E o evangelho, por incrível que pareça, numa metrópole moderna, ele é escasso. E Deus está enviando pessoas para aquele país para pregar o evangelho. E quando eu olho para a nossa igreja, eu tenho que pensar: Senhor, eu sei que Tu estás nos levando por causa da história que a igreja tem, do compromisso que a igreja tem de levar o genuíno evangelho. E as portas, irmãos, estão se abrindo de maneira impressionante. Impressionante. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas aquilo que acontecer, a Igreja Congregacional do Calvário deu os seus passos naquelas terras. Aleluia. Voltando aqui para a história de Zinzendorf. Nessa mesma época que esse rapaz atendeu o seu chamado, dizendo sim para aquele lugar,
na Morávia, tinha-se a igreja que se originara após a morte de John Hus, e havia uma grande perseguição. O conde então mandou avisar que se aqueles crentes quisessem, eles poderiam ser acolhidos em suas terras, lá na Saxônia. E assim muitos refugiados morávios conseguiram chegar, e lá fundaram, em 1722, uma comunidade que também existe até hoje. No português, a comunidade se chama Sob o Cuidado de Deus. E essa comunidade, ela se autossustentava, e eles aprenderam a viver como artesãos e desenvolveram um movimento de oração. Oração. Foi o que precedeu o grande envio de crentes da Morávia, né? Um grande despertamento missionário. Sabe por quê? Porque eles decidiram no coração, como igreja, orar 24 horas por dia, 7 dias na semana, por 100 anos. Pouco tempo depois, aquela comunidade cristã, liderada por Zinzendorf, passou a ser um fortíssimo ponto, agência, envolvimento missionário. Vários membros, principalmente os jovens, começaram a se sentirem chamados para pregar em lugares distantes. Além do compromisso de oração, eles também eram extremamente comprometidos com a obra missionária. Eles reconheciam o chamado da grande comissão, sabiam que precisavam pregar o evangelho aos que ainda não sabiam sobre o evangelho, e eles entendiam que era responsável por pregar o evangelho aos perdidos. Assim, no espaço de 20 anos, a igreja dos morávios enviou, irmãos, para o mundo, mais missionários do que em 200 anos de história da igreja. Nesses primeiros 100 anos de atividades, os irmãos morávios obtiveram um impressionante número de 40 mil membros, 209 missionários e 41 centros de missões ao redor de todo o mundo. Em 150 anos, eles enviaram, pasmem, 2.158 missionários. Lendo isso aqui, primeiro, me traz alegria, contentamento e tristeza. Mas como? Porque nós estamos apáticos. Por que estamos apáticos? Porque uma palavra que você recebe, você desiste. Um aborrecimentozinho que você tem, você desiste. Uma frasezinha, uma coisazinha, uma falta de dinheiro, você desiste. Quantas vezes eu ouvi, fecha a congregação tal, fecha o trabalho não sei o quê. Irmãos, se uma congregação da nossa igreja tem um crente, e esse crente está sendo discipulado, e esse crente está sendo levado à adoração pública, todo o investimento é válido, porque foi Deus que proporcionou. Se você fechar, Deus vai fechar as comportas do céu para a sua vida. Ele vai fechar também para essa igreja, porque essa é a realidade espiritual. E nós somos desafiados a justamente isso. Se você fez o compromisso, vá até o fim. Até o fim. Comprometa-se. Tenha um compromisso de toda a alma e de todo o coração. Zinzendorf, ele morreu aos 60 anos. E ele pastoreou a igreja até o fim dos seus dias. E assim como o Senhor Jesus foi obediente até a morte para cumprir as Escrituras, esse líder morável procurou seguir o exemplo do Filho de Deus. A pergunta que eu deixo para você e para mim é: e nós? Que exemplo nós vamos seguir? E em quem nós vamos nos comprometer? Fiquemos de pé e vamos orar.
Bondoso Deus, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Somos servos inúteis. O Senhor sabe mais do que eu. Mas eu preciso reconhecer isso, para que eu possa não só fazer um compromisso de lábios, mas um compromisso com todo o meu coração, com toda a minha alma. Desperta o teu povo, Senhor. Desperta os que estão entristecidos, os que estão feridos, os que estão apáticos, os que são medíocres. Deus, a obra já foi feita. Nós reconhecemos isso. Fende os céus, derrama do teu Espírito nessa igreja, Senhor, na vida de cada um aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos avançar, não para a nossa glória, mas para a tua glória. Deus, em nome de Jesus, nos desperta para o comprometimento na oração, no culto, na missão, na evangelização. Nós precisamos desesperadamente nos comprometer, Senhor. Ajuda-nos pela tua graça. E é assim que eu oro juntamente com a igreja, em nome de Jesus. Amém. Estamos vivendo os momentos da contagem regressiva do Jubileu de Ouro da Igreja do Calvário, de 11 a 15 de novembro. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, no início da Avenida Brasília, confluência com o Parque da Criança. 11 a 15 de novembro. Você não pode perder. Venha participar, venha prestigiar essa festa que é minha, que é sua, que é de todos nós. Traga a sua respectiva família. No dia 11, na abertura, e dia 12, pregará o pastor Alexandre Ximenes. Dia 13, o reverendo Carlos Alberto. Dia 14, o reverendo Wilson Porto, especialmente convidado de São Paulo. E no dia 15, no encerramento, o pastor Aurivan Marinho. Contaremos com a participação e a presença do cantor Armando Filho, o intérprete da música Quero que Valorize o que Você Tem. E Ninguém Segura Este País. Além do conjunto Embaixadores de Sião, a orquestra da Assembleia de Deus do Jardim Paulistano, Louvores Eternais, estará no domingo também louvando a Deus. Será uma festa de louvor, de ações de graça, de adoração, e eu quero convidar a você participar conosco. Anote em sua agenda, estamos na contagem regressiva, 11 a 15 de novembro, Jubileu de Ouro da Igreja do Calvário. Venha celebrar conosco. Espero que você tenha sido profundamente enriquecido e abençoado através da mensagem ministrada pelo pastor Júnior. Não esqueçam, nesse final de semana vai à igreja mais próxima da sua casa. No seu bairro há um templo evangélico. Se você quiser nos dar o privilégio de nos visitar, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Os nossos cultos aos domingos, escola dominical às 9 horas, domingo à noite às 18 horas, às terças-feiras, culto de oração e às quintas-feiras de estudo bíblico. Não esqueça também do Jubileu de Ouro da Igreja do Calvário, de 11 a 15 de novembro. Você é o nosso convidado de honra. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana, e você vai ficar agora com o cantor Armando Filho, que estará brilhantando o louvor durante os festejos do Jubileu de Ouro. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Aleluia, eu venho falar do
valor que você tem. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo move em você.